a morte da bispa Keila Ferreira aos 52 anos. Para começar destacando a presença do excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, o senador Magno Malta, amigo, companheiro de todas as horas. Bolsonaro, chega aqui para o povo te ver. Está todo mundo com saudade. Um grande homem de Deus, ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pastor Silas Lima Malafaia. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. O falecimento da bispa Keila Ferreira aos 52 anos, uma das lideranças da Assembleia de Deus do Brás, chocou muitos dos fiéis, principalmente por ter sido algo realmente precoce. Após o seu funeral, muitos dos fiéis ficaram simplesmente revoltados, pois perceberam que aquilo ali foi feito de palanque político. Observando ainda mais a fundo toda essa história, nós podemos verificar que não foi apenas um palanque político, mas um palanque político e maçônico. E a maçonaria, ela não se mistura de forma alguma com as coisas de Cristo, pelo menos do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho. E é exatamente isso que eu quero lhe mostrar nesse vídeo para que os seus olhos se abram de uma forma grandiosa. Todas essas autoridades políticas que você viu aí, goste você delas ou não, são autoridades que fazem parte e têm ligações diretas ou indiretas com a própria maçonaria. Nós podemos ver o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o qual já fez discurso e teve ali dentro do seu governo muitos dos maçons como ministros, inclusive junto com ele em diversas atividades. Creio ter algo para apresentar à sociedade diferente do que vem sendo posto. Se você é obrigado a negociar, como vocês sabem, com quem é, também estou fora. É muito bom estar entre amigos. Estamos aqui com o deputado Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano. Eu sou Francisco, do movimento Avança Brasil Maçons BR. O próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, envolvido também com a maçonaria. Ricardo Nunes, como nós vimos há um tempo atrás, não apenas essas fotos que você está vendo dele dentro de lojas maçônicas, fazendo seus discursos e fechado com a própria instituição da sociedade maçônica, mas também lá dentro da própria Assembleia de Deus do Brás, enquanto o marido da bispa Keila Ferreira, Samuel Ferreira, entregava a ele a igreja. Vou, nos locais que puder, fazer campanha aberta e totalmente. Quer que eu lhe diga? Prefeito, esta igreja é sua. Esse povo é seu. Todo mundo já entendeu. E além disso, outras lideranças religiosas, inclusive, como o próprio Silas Malafaia, que teve no ano de 2018 os dados por uma própria loja oficial da maçonaria do Rio Grande do Norte, vazados como um dos 110 maiores maçons ilustres do Brasil. Ele tentou dizer que isso foi fake news, mas isso foi publicado dentro de um dos sites oficiais da própria maçonaria, que é regido pela maçonaria da Inglaterra. Ele fez de tudo para que isso saísse do ar na época, mas o nome dele e do próprio Edir Macedo, assim como outras pessoas de grande influência no Brasil, estavam nessa lista. Estes são simplesmente aqueles que seguem claramente o protocolo de um dos maiores maçons que temos na atualidade. Estamos falando de Albert Pike. Essa imagem que você está vendo é um trecho do livro Morais e Dogmas, que diz que a maçonaria deve se utilizar da política e da religião, coisas que fazem as pessoas se envolverem, colocando-as de forma submissa para que essas pessoas tornem-se massa de manobra para aqueles que os controlam. E no caso, estamos claramente falando deles, dessa sociedade. Vimos no funeral da bispa que eles estavam, mais uma vez, em peso, o que fez com que aqueles que, de certa forma, estão abrindo os olhos ou têm os olhos abertos,
percebessem que aquilo ali foi um grande palanque político e maçônico. Para que você entenda, a maçonaria não pode de forma alguma se unir às coisas de Cristo. O próprio Cristo, há 2000 anos atrás, teve um grande embate com os construtores, com os próprios maçons, aqueles que adoram, idolatram e veneram Salomão até os dias de hoje. All over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple, because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through, and you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other, and that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Cristo, por diversas vezes, enfrentou aquele sistema religioso que estava assentado, entre aspas, na cadeira de Moisés, controlando o reino de Deus, podemos dizer assim, e bateu de frente com eles. Os construtores, advindos de Salomão, que foi o construtor do primeiro templo de pedra, eles não aceitavam muitas das coisas que o próprio Cristo falava. Eu estou falando dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, inclusive do próprio sumo sacerdote naquela época, chamado Caifás, o qual se reuniram para tirar a vida do próprio Cristo. Cristo, por diversas vezes, nos embates que teve com eles, chegou a deixar muito claro: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Pois Cristo estava mostrando que o verdadeiro templo do Criador, a verdadeira casa do Pai, não era aquele templo de pedra, mas sim o seu próprio corpo, e ele realmente o fez isso em 3 dias. Não é à toa que, no momento em que ele disse está consumado, as pedras daquele templo se fenderam e o véu se rasgou de cima a baixo, onde o próprio Criador mostrou ao mundo que o verdadeiro templo seria, a partir daquele momento, a partir do grande sacrifício, o corpo de cada uma das pessoas. E muitos hoje não entendem isso, pois até os dias de hoje, essa sociedade está no controle desse sistema religioso, que faz com que as pessoas deixem de se preocupar com os verdadeiros templos e passem a observar os templos falsos, que são os templos de pedra. Você vai, por exemplo, em uma denominação católica, e muitas delas, quando você passa em frente, você vê pessoas precisando de algo, precisando de dinheiro, precisando de moradia. Mendigos nas portas, onde muitos entram para doar e sustentar os falsos templos de pedra, e esses mendigos, que são os verdadeiros templos, muitas das vezes ficam ali fora. O próprio Messias teve grandes embates diretos com os próprios construtores, e isso está muito claro nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Caso você não saiba, a palavra maçom significa construtor. É exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você entenda o que esses caras estão fazendo. Algo que chamou a atenção foi no momento em que o próprio bispo Samuel Ferreira estava em frente ao caixão, fazendo o velório ali da sua esposa, e colocou uma das mãos de uma forma muito clara, por um bom tempo, dentro do seu terno. Esse gesto é conhecido como hidden hand, ou a mão escondida. É um gesto feito por maçons que já não são mais iniciantes, já possuem, de certa forma, um certo grau, mas querem subir. Estão dizendo para toda a sociedade que naquele momento estaria observando ele, que ele está pronto para dar o próximo passo. Como você está vendo aí na tela as imagens dele fazendo isso, esse gesto tem o significado do sinal do mestre do segundo véu. Como eu te disse, aquele que de certa forma já passou pelo primeiro véu, mas quer chegar em algo. Ele diz claramente a todos aqueles que estão lhe observando que eu faço parte, eu sei de verdades e segredos ocultos, eu sirvo a senhores invisíveis, mas o meu verdadeiro propósito ainda está encoberto. Eu quero, nesse momento, alavancar, crescer,
passar para o próximo passo. Estou pronto. Muitas celebridades, pessoas de grandes nomes na história, entre outros religiosos ou até mesmo políticos do cinema, da indústria musical, fazem esse gesto em muitas das fotos, se comunicam entre si para que aqueles que estão observando e principalmente aqueles que estão controlando as marionetes tenham noção de quem realmente eles são e recebam a mensagem de que eles estão ali, naquele momento, preparados para dar o próximo passo. Quando você enxerga todas essas coisas, você vê que, nesse momento, a Assembleia que é chamada de Assembleia de Deus, torna-se apenas Assembleia. Que o verdadeiro Evangelho, muitas das vezes, ou pelo menos todas as vezes, não está sendo pregado verdadeiramente nesse local. E que as intenções por trás de tudo isso são realmente obscuras, pois conseguiram camuflar perfeitamente as intenções e a verdade do verdadeiro Cristo, se colocando como ele, mas na verdade sendo um grande inimigo, pois foram eles ainda que tiveram aquele embate com o próprio Messias há 2000 anos atrás. São, na verdade, anticristos, e que hoje somente aqueles que realmente se aprofundam em um estudo, somente aqueles que têm sede de verdade conseguem enxergar. Esse canal está justamente aqui para que você possa abrir os olhos e enxergar aos poucos, a cada postagem minha, como o sistema religioso atual funciona. E eu pergunto nesse momento para você, você consegue enxergar o que fizeram, por exemplo, com a Assembleia de Deus do Brás e o que fizeram no funeral de Keila Ferreira, que infelizmente perdeu sua vida muito cedo? Esses caras não estão para brincadeira. Deixa aí embaixo a sua opinião e eu te aguardo no próximo vídeo.